Quero te falar aqui como uma pessoa comum pode fazer o dobro do que faz, mantendo tempo para a família. Ou seja, como você pode aumentar a sua produtividade e ainda assim ter tempo em quantidade e qualidade para as coisas que são importantes para você do ponto de vista pessoal. Então, nesta série de vídeos eu vou falar sobre produtividade e sobre alta performance. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é diferenciar esses dois termos. Produtividade é quando a gente consegue realizar muitas coisas em pouco tempo, ou realizar muitas coisas gastando pouco. Ou seja, nós temos um melhor aproveitamento de nossas ações. Quando nós falamos de alta performance, eu estou falando aqui de alta produtividade mantida ao longo do tempo, ou seja, constante e, além disso, incrementada de autorrealização. Então, a alta performance é a alta produtividade constante com autorrealização. E não é possível ter autorrealização se nós não temos tempo para as coisas que são verdadeiramente importantes para nós. Antes de entrar no tema e lhe falar ainda neste vídeo sobre os 6 elementos da alta performance, eu gostaria de me apresentar e dizer um pouco para você sobre a minha jornada e como é que eu achava que eu tinha alta performance enquanto eu estava bem longe disso. Eu sou Leonardo Clement, médico e um apaixonado pelo desenvolvimento humano e pelo funcionamento da mente. O potencial do ser humano é algo que realmente enche os meus olhos e por esse motivo eu tenho dedicado os meus últimos anos a estudar a fundo esse tema e a realizar palestras e treinamentos motivacionais e de alta performance. E ao longo da minha trajetória eu acreditava que eu tinha alta performance, até porque eu tive algumas conquistas que eu não imaginava conseguir, mas você vai perceber que essa trajetória, apesar de ter tido alguns momentos de sucesso, na realidade estava ainda longe de ser realmente o que eu estou falando hoje aqui de alta performance. E no ano de 1992, nós viemos morar aqui nesse país onde eu estou nesse exato momento, aqui na França. Apesar de ter nascido no Brasil, filho de um pai francês e de uma mãe brasileira, nós viemos, eu tinha naquela época ainda 6 anos, ia completar 7 anos, e nós viemos aqui para o sudeste da França viver numa cidadezinha que fica aqui próximo de onde eu estou nesse exato momento. E eu desenvolvi uma paixão naquela época, quis me tornar um jogador de futebol profissional. Como qualquer brasileiro que vive fora, eu acho que muitos de nós, inclusive no Brasil, temos o sonho de nos tornar jogadores de futebol. E eu comecei a jogar futebol aqui nessa região e naquela época eu realmente me dedicava, gostava muito disso, jogava todos os dias praticamente, desenvolvi uma certa habilidade, até que no ano de 2000 eu fui contratado aqui com 15 anos, talvez um dos maiores clubes de futebol da França ou da Europa, que é o Olympique de Marseille. E eu fui jogar nesse clube. E nesse clube assinei um contrato de 3 anos e no final do segundo ano eu estava sendo demitido com 17 anos, acontecia ali a minha primeira demissão e eu me lembro que naquela época eu recebi uma segunda oportunidade que foi de um clube lá no norte da França chamado Le Mans, que era um clube que estava na segunda divisão na época e eu assinei meu primeiro contrato profissional logo após essa primeira demissão. E lá em Le Mans, com um mês de treinamentos, eu tive uma lesão chamada pubalgia e eu fiquei dessa vez afastado dos gramados por 8 meses. E foi um ano muito difícil, eu estava numa cidade muito fria, longe dos meus pais, sem jogar futebol e eu ainda estava tentando concluir o meu segundo grau, estava ali no 3º ano colegial e no final desse ano eu fui demitido novamente e eu fui reprovado no meu 3º ano, tive que repetir o 3º ano. Então foi um ano realmente muito difícil, um ano onde eu pude começar a sentir o que poderia ser depressão, tristeza profunda, muito pessimismo em relação ao futuro, porque o meu sonho estava indo por água abaixo e realmente eu não estava conseguindo fazer da minha vida o que eu gostaria de fazer dela. Mas eu tive ali uma terceira oportunidade em um outro clube de segunda divisão, dessa vez aqui mais próximo da cidade onde meus pais me criaram, aqui no sudeste da França, um clube chamado Valence, me deu a oportunidade de ingressar nele. E eu voltei a jogar futebol e eu fiz minha primeira temporada boa como jogador no meio profissional e eu consegui renovar o meu contrato e no segundo ano o meu clube não ia bem. Esse clube estava com problemas financeiros, com dificuldade de pagamentos e eu tinha uma proposta muito boa
na Bélgica, em outro país aqui próximo, mas era uma proposta realmente para alavancar a minha carreira e o meu clube não permitiu que eu saísse, não era possível naquele momento e realmente eu comecei a perder o brilho completamente pelo futebol e percebi que o meu propósito não estava ali. E eu decidi então nesse ano fazer uma reviravolta na minha vida. Enquanto meus pais continuaram aqui na França, eu peguei o avião e fui para o Brasil no ano de 2005 ver o que eu faria da minha vida. Inicialmente ainda pensando em jogar futebol, mas logo eu percebi que eu também gostava de estudar e eu tentei uma carreira acadêmica. Então entrei num cursinho pré-vestibular e nesse cursinho pré-vestibular passei 2 anos, perdi em vários exames vestibulares naquela época, até que no final do 2º ano eu fui aprovado para o vestibular de medicina, que é o que eu queria fazer, e então eu comecei a minha faculdade de medicina. E é interessante que nos primeiros anos de medicina, apesar de estar muito feliz de estar naquela faculdade, eu não estava plenamente realizado, eu não conseguia manter uma produtividade como alguns colegas de turma eram excelentes, com boas notas e os melhores da turma, e eu não sentia que eu conseguia aquilo porque eu não estava 100% alinhado com o meu propósito ainda. Mas durante a faculdade eu decidi então casar no quarto ano de medicina, não tinha ainda filho naquela época, mas com a minha namorada, que virou noiva na época, nós decidimos embarcar nessa aventura, nesse desafio e casar. Nós estávamos realmente muito apaixonados e nós fizemos esse desafio juntos. E é interessante que no mesmo ano que nós casamos, ela acabou engravidando e nós tivemos nosso filho, nosso neném, enquanto eu estava no 4º ano de medicina e ela no 3º ano de farmácia. E a partir dali começou a mudar muitas coisas. Talvez para mim foi a gota d'água que fez o meu balde de potencial explodir e eu comecei a perceber que eu poderia realizar grandes coisas na minha vida. E nesse exato momento eu comecei a me tornar um cara de alta performance. Eu percebi que ser excelente e conseguir ser contratado pelo melhor time de futebol não é o suficiente para ter alta performance. Depois de uma demissão, conseguir um 2º time em um contrato profissional não era o suficiente para ter uma alta performance. E ser aprovado no vestibular de medicina, mesmo quando todos achavam que seria impossível, já que eu não falava o português como eu falo hoje, já que fui criado na França, também não é ter alta performance. Esses são momentos de alta produtividade, de realização, de resultados extraordinários. Mas o que faz uma vida ser uma vida de alta performance é conseguir manter esses resultados constantes e crescendo ao longo da vida e ao mesmo tempo preencher a nossa vida de autorrealização, tendo tempo em quantidade e qualidade para o que realmente importa. E no momento que o meu filho nasceu, no momento que eu decidi casar e nós criamos essa família e vivemos a 3, nesse momento a minha cabeça começou a se transformar em uma cabeça, em uma mente de alta performance. E a partir daí eu vi qual seria o meu caminho na medicina e eu criei, eu descobri, melhor dizendo, eu encontrei a minha missão, que seria de transformar a vida das pessoas através do exemplo e através das palavras, inspirar pessoas. E isso surgiu porque eu fui inspirado e a minha vida foi modificada diversas vezes desde que meu filho nasceu, através de palestras motivacionais, através de treinamentos, de cursos de programação neurolinguística, de coach, de livros que eu li, de grandes mentores que eu tive. E essa missão eu senti que seria a minha vez de levar adiante essa transformação na vida das pessoas. Então, eu dediquei a segunda metade da minha faculdade de medicina a me tornar um especialista em comportamento, em potencial, em alta performance. Fundei a minha primeira empresa enquanto eu era 4º ano de medicina, quando meu filho nasceu, para a gente poder se sustentar, para a gente poder ter um futuro. E em seguida eu fundei minha segunda empresa, a minha terceira empresa. E logo quando eu formei como médico, eu fui trabalhar muito como médico plantonista e eu fazia 5 plantões de 24 horas por semana, porque naquele momento eu achava que era importante a gente ter mais dinheiro, porque nós passamos realmente alguns anos de dificuldade quando o nosso filho nasceu e a gente ainda era estudante, e eu quis, de alguma forma, me libertar dessa condição financeira. E é interessante porque logo após a formatura, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, talvez até hoje, e foi a época que alguns meses nós fomos os meses de maior infelicidade que nós vivemos. Nós passamos ali realmente 3, 4, 5 meses
muito difíceis. Inclusive o meu filho sentiu isso na educação dele, ele tinha uns comportamentos de agressividade, de instabilidade, de choro, que eu mesmo não sabia dizer o que estava acontecendo, até que eu percebesse que o que estava acontecendo era que ele precisava ser educado realmente pelo exemplo, pela presença, pela entrega, pela dedicação. E nós pecamos nisso, como pais recém-formados e pais de primeira viagem, nós estávamos achando que aquela era a maneira correta de fazer e, mais uma vez, eu me vi sendo altamente produtivo e não tendo uma alta performance, porque naquele momento nossa vida não estava preenchida de autorrealização. Então foi aí que foi possível trocar a história e poder estar aqui contando para você o que aconteceu, que foi a possibilidade da gente trabalhar juntos, eu, minha esposa, da gente trabalhar praticamente em casa todos os dias, da gente levar e buscar o nosso filho na escola, da gente produzir coisas transformadoras, da gente se tornar exemplos que pessoas querem seguir, porque são pessoas que se cuidam, pessoas que cuidam de quem está ao nosso redor, pessoas que conseguem viver o momento presente, as coisas verdadeiramente importantes. E antes de conseguir chegar nesse patamar de qualidade de vida e de felicidade, eu sei que eu errei muito nessa jornada, achando que eu estava num caminho da alta performance, enquanto eu estava simplesmente tendo picos de alta produtividade que não se sustentavam. E hoje nós estamos vivendo uma vida que para nós vale a pena ser vivida. E é nesta aventura, é nesta história que eu quero lhe convidar para que você também embarque, que você também transforme a sua vida e passe a viver a vida que vale a pena ser vivida para você. Uma vida de alta performance, com alta produtividade, autorrealização e tudo isso sustentado e crescente ao longo do tempo. Esse é o convite e, se quiser, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque estaremos juntos daqui para frente. E ainda agora, nesse vídeo, eu quero falar para você sobre os 6 elementos da alta performance. Esses 6 elementos são os elementos centrais que eu utilizo e para poder manter essa regularidade nas minhas ações, tanto profissionais quanto pessoais, para que ambas continuem alinhadas, gerando felicidade e produção em nossas vidas. E esses 6 elementos são os seguintes. Você pode anotar aí, e esse é o primeiro conteúdo desta série de vídeos para você poder desenvolver a sua alta performance. Primeira coisa que nós precisamos ter é um propósito, uma missão. No meu caso, a minha missão profissional é a missão de transformar a vida das pessoas através do exemplo e da palavra. A partir daí fica muito fácil saber que escolhas profissionais eu devo fazer para contemplar essa missão. Eu tenho também uma missão na vida pessoal, que é poder estar na maior quantidade de tempo possível, com qualidade e quantidade com minha esposa e meu filho, e isso é uma outra missão. Então uma missão profissional, uma missão pessoal, e as duas estão alinhadas, isso aí é o ponto de partida para qualquer jornada de alta performance. Depois que nós temos uma missão bem definida, nós precisamos reconhecer qual é o nível que nós estamos, e a partir daí utilizar as ferramentas para poder evoluir dentro deste nível. E as ferramentas que existem para evoluir dentro desse mesmo nível, dentro desse primeiro nível, que é o nível atual, são as ferramentas de foco, as ferramentas de aprendizagem. Basicamente, foco e aprendizagem. Com isso, nós conseguimos evoluir em nosso nível atual para conseguir chegar no terceiro elemento da alta performance. E esse terceiro elemento é o que eu chamo de resultados extraordinários. Quando você está no seu nível atual e você consegue gerar resultados extraordinários neste nível, você pode pensar em ir para o quarto elemento da alta performance, que é o próximo nível. Todos nós, não importa em que nível estejamos, sempre haverá um próximo nível. E neste próximo nível haverá mais autorrealização. É para isso que nós caminhamos na vida, para caminhar em direção à autorrealização. E são esses 4 primeiros elementos da alta performance. Primeiro, o seu propósito, que é a sua missão. Pessoal e profissional precisam estar alinhadas e não competirem. Depois, reconhecer o seu nível atual e utilizar as ferramentas que existem de foco e aprendizagem para que você tire
gere os melhores resultados possíveis, que são os resultados extraordinários que lhe levarão para o seu próximo nível. E esses são os 4 primeiros elementos. E uma vez que nós temos esses 4 elementos funcionando, nós precisamos de 2 elementos que estão mais por fora. E esses 2 elementos vão nos empurrar em direção ao nosso centro, ao nosso propósito. Vão fazer com que você fique fiel na sua jornada, que você não se afaste dela, que você não seja contaminado por exemplos ou por pessoas que queiram lhe tirar do seu caminho. E esses 2 últimos elementos servem exatamente para isso. E o primeiro desses 2 últimos elementos é o que eu chamo de força mental. E a força mental lhe leva a ter poder de decisão, a dizer sim, a dizer não, quando é necessário. E muitas vezes nós não temos esse poder por falta de força mental, porque nós não cuidamos de nossa força mental. É como se você tem o seu combustível e você utiliza como combustível no seu carro água ao invés de gasolina, seu carro não vai andar. Então, qual é o combustível que você utiliza no seu corpo? Qual é o combustível que você utiliza na sua alma? São esses tipos de combustíveis que vão criar ou não a força mental em você. Eu vou lhe dizer aqui 5 tipos de combustíveis que você precisa ter no seu corpo. Sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física de qualidade, relações interpessoais de qualidade e relação intrapessoal de qualidade. Eu vou falar melhor sobre esses elementos nos próximos vídeos. E por fim, o 6º elemento que vai completar a forma que você vai poder criar uma força mental adequada para poder atuar da melhor maneira no seu nível atual, para gerar os resultados extraordinários e chegar no próximo nível, no próximo nível, no próximo nível, e tudo isso guiado pela estrela do seu propósito, da sua missão. Esse último elemento é o escudo motivacional. Você vai criar na sua vida uma estratégia que possa lhe motivar 100%. Para todos os lugares que você vai olhar, tudo que você vê, ouvir ou sentir será motivador. Esse é o 6º elemento, que é o escudo motivacional, e a sua melhor ferramenta são os gatilhos motivacionais extrínsecos. Então, estão aqui os 6 elementos da alta performance. Nos próximos vídeos eu vou falar mais em detalhe sobre alguns deles, e assim você vai poder já começar a sua jornada de transformação e poder transformar a sua vida atual, caso seja uma vida de alta produtividade sem autorrealização ou uma vida onde não tem autoprodutividade. Eu vou lhe ensinar como você vai criar uma alta produtividade na sua vida e como você também vai liberar tempo em quantidade e qualidade para viver as coisas verdadeiramente importantes para você, e assim você também ser uma pessoa autorrealizada, ou seja, alguém de alta performance. Eu quero lhe convidar aqui neste vídeo, aqui embaixo você tem uma caixa de comentários. Eu gostaria que você colocasse aqui nesses comentários a sua dúvida, a sua observação, compartilhe a sua experiência. Eu quero fazer disso aqui embaixo um fórum, e nesse fórum vai ser possível que a gente troque experiências, que um ajude o outro. E eu também vou responder a todos os comentários que surgirem aqui, para que a sua jornada de transformação comece agora e para que de alguma forma eu possa contribuir com a sua transformação, porque essa é a minha missão. A minha missão é transformar a vida das pessoas através do exemplo e através das palavras, e eu espero poder lhe ajudar na sua jornada. E ao lado estão as datas que serão publicados os próximos vídeos, e eu lhe convido para me acompanhar nessa jornada, que vai ser um prazer contribuir com você e trocar essas experiências que vão fazer de nosso mundo um mundo cada vez melhor. Eu lhe vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até lá.